Paciência. Controlar a ira. De acordo com o antigo provérbio, o que é fácil, todos suportam. Mas a verdadeira tolerância consiste em aceitar o insuportável. Uma outra sentença ensina que se deve ter sempre pendurado ao pescoço um receptáculo de paciência e, caso ele se rompa, consertá-lo tantas vezes quantas forem necessárias. Eis uma grande verdade. Muitas pessoas me perguntam a que espécie de ascetismo me dediquei para tornar-me um mestre. Foram banhos de cachoeira, jejuns e muitas penitências? Simplesmente respondo que jamais me devotei a esse tipo de exercício espiritual. Minha prática religiosa sempre se fundamentou em 2 princípios: suportar com paciência o sofrimento das dívidas e reprimir a ira. Ao ouvir essa resposta, muitos ficam boquiabertos. Contudo, foi realmente assim. Creio que Deus me fez passar por essas provações visando ao meu aprimoramento. Houve até um tempo em que eu encontrava a todo instante motivos suficientes para manifestar cólera ou indignação. Ainda mais, além de sempre ter tido um temperamento irascível, durante esse período uma sucessão de acontecimentos provocavam-me constantemente muita irritabilidade. Assim, certo dia, em consequência de um sério mal-entendido, sofri tamanha humilhação perante grande número de pessoas que não tinha sequer coragem de encará-las, nem conseguia sufocar a minha aflição. Mesmo em tais circunstâncias, tive de comparecer a uma festa para a qual fora convidado e a cujo convite não poderia recusar. Não havendo outra saída, dirigi-me à casa dos meus anfitriões. Tamanho era o meu transtorno que não conseguia concentrar-me no que se passava ao meu redor. Para tentar esquecer tão ingrata situação, pedi um cálice de saquê, uma espécie de vinho de arroz. Na verdade, eu não apreciava essa bebida, assim mesmo tomei-a, tal era o meu nível de intranquilidade. Somente 2 ou 3 dias mais tarde é que pude voltar ao meu estado normal. Contudo, algum tempo depois vim a saber que, devido àquele desagradável incidente, havia escapado de um grande infortúnio. Tão terrível humilhação livrara-me de um golpe fatal. Assim, por meio de uma experiência exasperante, fui salvo e me senti infinitamente grato pela proteção divina. Preparo para grandes missões. Dá para perceber que, muitas vezes, Deus emprega meios especiais para aprimorar a alma daqueles com importantes missões a cumprir. Entre esses recursos está o controle da ira como uma das maiores provações. Então, as pessoas de fé, quando oprimidas por circunstâncias humilhantes, devem saber que foram escolhidas por Deus para um trabalho especial. Se conseguirem enfrentar o ultraje sem perder a calma nem ficar iradas, é sinal de que já ultrapassaram uma considerável etapa do aprimoramento necessário para cumprir a missão a elas atribuída na obra divina. Um exemplo marcante. Um exemplo digno de nota sobre o controle da ira é a história de Buei Nakano, presidente da Associação do Comércio durante a era Meiji. Esse homem jamais se irritava, por mais grave que fosse o problema enfrentado. Certa vez perguntaram-lhe de onde vinha tamanha paciência. Respondendo, ele contou o seguinte fato: sempre costumava irritar-se com muita facilidade. Até que certo dia foi visitar um famoso homem de negócios chamado Eiichi Shibusawa. Enquanto esperava ser anunciado, ouviu-o discutindo com a esposa no aposento contíguo. Informado, porém, da sua presença, Shibusawa imediatamente abriu a porta corrediça e entrou logo a seguir. Nakano ficou surpreso ao ver-lhe a fisionomia serena, sem o menor vestígio de alteração.
A partir daquele momento, sentiu ter descoberto o segredo do enorme êxito de Shibusawa nos negócios: o seu poder de controlar a ira. Daí por diante, Nakano compreendeu que deveria aprender a dominar a própria irritação com a mesma facilidade. Começou então a aplicar-se nesse sentido e tudo passou a correr bem, permitindo-lhe inclusive ocupar um cargo de grande destaque durante o período Meiji. Por isso, procurem controlar a ira. E quando enfrentarem situações humilhantes, lembrem-se de que Deus os está aprimorando. Eis a verdadeira atitude espiritual do homem de fé. Evitar precipitações. Analisadas em profundidade, a entrada e a causa da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial deveram-se ao fato de os dirigentes terem imposto uma solução política contrária à ordem natural. Ser, portanto, precipitado ou cultivar irritação leva à perda de serenidade e impede o surgimento de ideias adequadas, além de agravar situações que poderiam ser solucionadas com mais acerto e rapidez, sem causar grandes prejuízos à humanidade. Por conseguinte, é mais sábio agir somente quando surgirem soluções ou planos infalíveis que resultem de uma reflexão profunda.